pessoal do oitavo ano, vídeo de revisão para a prova, preparem-se, nós vamos falar de Revolução Industrial, um período bastante curto de tempo, mas que vai ser bom para você estudar. Revolução Industrial é o nome que nós damos para a transição para novos processos produtivos que se iniciou na Inglaterra no meados do século XVIII, por volta de 1760, 1750 a 1820, né? E o que marca principalmente a Revolução Industrial? A adoção da máquina na produção e o surgimento de uma nova classe social, o proletariado. Mas antes de entender melhor o que isso representou para a produção, vamos entender as causas da Revolução Industrial, porque ela inicia-se na Inglaterra e não em outros países. A primeira causa que a gente pode observar de se iniciar na Inglaterra e não em outros lugares é o fato de que na Inglaterra havia mão de obra excedente, havia mão de obra sobrando nas grandes cidades. Isso aconteceu por causa do processo de cercamento, os enclosures, ou seja, milhares de pessoas saíram do campo, foram expulsas devido à necessidade da propriedade particular da terra e foram mandadas para as cidades. Nesses lugares, nas cidades elas estavam desempregadas e qualquer trabalho lhes conviria a preço bastante barato. Uma segunda razão da Revolução Industrial ter começado na Inglaterra tem a ver com a própria estrutura política administrativa inglesa, que é o fato do governo inglês desde o século XVII ser um governo de tipo burguês, né? O parlamento que mandava, não o rei, e esta burguesia governava para si própria. Além disso, este governo burguês implementou uma economia mais próxima de uma economia liberal, com liberdade econômica para a ação dos indivíduos dentro do plano econômico. Uma terceira causa da Revolução Industrial ter se iniciado na Inglaterra e não em outros países é o acúmulo primitivo de capital. Acúmulo primitivo de capital basicamente é aquela situação onde, através de trocas capitalistas baseadas numa grande violência, numa exploração muito desigual, por exemplo, o tráfico de escravos ou a exploração das colônias na América, o dinheiro se acumulou na Inglaterra, né? Lembre-se, por exemplo, do Tratado de Methuen, Tratado de Panos e Vinhos, que foi bastante benéfico para a Inglaterra em detrimento de Portugal e mandou o ouro brasileiro para os cofres de Londres. E uma quarta causa, uma causa menor, mas também deve ser citada, são as condições naturais da própria Inglaterra. As máquinas eram feitas de ferro e usavam como sua energia carvão. Ferro e carvão são encontrados de maneira bastante fácil na Inglaterra. Ok, então a Revolução Industrial foi feita na Inglaterra por esses motivos. E o que gerou essa transição para novos processos de produção? Uma aceleração da produção. A produção aumentou o seu ritmo, se produzia mercadorias em muito maior quantidade. O primeiro setor a ser afetado por isso foi o setor da produção de têxteis, de tecidos. Milhões e milhões de quilômetros de tecidos eram produzidos todos os anos na Inglaterra. Isso barateou o custo da produção e aumentou o consumo, né? Então, aí você tem um impacto real na economia da Revolução Industrial. E por que barateou e aumentou a produção? Por conta do uso de mão de obra que leva à divisão do trabalho. O que isso quer dizer? Que cada funcionário da fábrica, cada um daqueles proletários, vai saber fazer apenas uma parte do processo produtivo, não como os antigos artesãos que sabiam fazer tudo. E o outro ponto que leva à aceleração é a máquina, que tem um ritmo incessante, nunca para, né? A máquina, diferente do homem, pode trabalhar altas horas. Isso fez com que o lucro dos burgueses fosse extremamente alto e a expansão da produção se desse cada vez mais, porque cada dia abriam-se novas fábricas para expandir os lucros, para acumular esse lucro e abrir uma nova fábrica e por aí vai, né? Socialmente, o que representa a Revolução Industrial? Representa a consolidação da burguesia no campo social e político inglês, né? Ou seja,
a burguesia inquestionavelmente senhora na Inglaterra, não mais a burguesia mercantil, a burguesia de mercadores e comerciantes, agora uma burguesia de industriais, de donos de fábricas. Representa também o surgimento dessa nova classe, os proletariados, que vão estar em condições de trabalho péssimas, terríveis, né? Jornadas de trabalho de 16, 18 horas por dia, moradias horríveis, falta de higiene, poluição nas cidades que vai prejudicar muito a saúde deles. E também implica numa nova lógica urbana. As cidades vão aumentar em muito a sua população e isso vai fazer com que as periferias onde moram os proletários sejam terríveis, sejam horríveis de se morar, e essas multidões que circulam pelo centro vão assustar a população. Lembrem-se que esse é o momento do surgimento das histórias de detetive, né? O sonho de que a ordem poderia ser imposta no meio do caos da multidão. Ok? E por fim, o último ponto que deve ser lembrado é que, junto com o surgimento dos proletários, temos o surgimento também da luta destes proletários por melhores condições de vida e melhores condições de trabalho. Inicialmente, nas primeiras décadas ali da Revolução Industrial, né, final do século XVIII, começo do século XIX, os quebradores de máquinas, né, vocês se lembram, que são aqueles sujeitos que acreditavam que a máquina era responsável pela sua exploração, por isso quebravam a máquina, né, os chamados luditas. Só que esse movimento inocente é deixado de lado depois de algum tempo, depois de algumas décadas, e vemos o surgimento do sindicalismo operário, ou seja, os sindicatos que reúnem os operários para poder defender seus direitos. Obviamente, no início os sindicatos eram perseguidos, mas com o passar do tempo acabaram sendo aceitos e garantindo uma série de conquistas aos trabalhadores. Pessoal, é isso. No próximo vídeo a gente vai falar de Revolução Francesa. Até mais!